Olá! Sou a professora Lucília Lopes e hoje trouxe uma mulher que representa a literatura brasileira como poucas. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920. Aos 2 anos de idade, em 1922, a família dela veio para o Brasil por causa da Guerra Civil Russa, que provocou a falência da família e também por motivos de perseguição religiosa, já que toda a família era judia. Para Clarice, o país que ela nasceu não teve grande influência em sua formação. Quando questionada, dizia-se pernambucana. Afinal, sua família passou a morar em Recife. No livro Felicidade Clandestina, Clarice narra a infância de uma personagem que era apaixonada por Monteiro Lobato e residia em Recife. E o seu maior sonho era possuir livros. Por esse motivo, sofre humilhações por parte da filha do dono de uma livraria. O enredo do conto não se concentra em descrições de aspectos físicos. O ambiente não é o foco. As características físicas são postas em segundo plano, para revelar um caráter mais profundo das personagens. Tantos detalhes biográficos fazem alguns leitores suporem que a autora falava de si mesma quando construíra a personagem. Aos 14 anos de idade, Clarice muda-se com o pai para o Rio de Janeiro, local em que fixou residência durante boa parte da vida. Sua mãe faleceu quando a escritora tinha apenas 8 anos de idade. Em 1939, então com 19 anos, Clarice ingressa na Escola de Direito da Universidade do Brasil. E nessa época começa a se dedicar à sua verdadeira paixão, a literatura. Após a morte de seu pai, em 1940, Clarice começa sua carreira de jornalista. Nos anos seguintes, trabalha como redatora e repórter na Agência Nacional, no Correio da Manhã e no Diário da Noite. Em 1943, casa-se com o diplomata Maury Gurgel Valente, com quem teve 2 filhos. Devido à profissão de seu marido, Clarice viveu em muitos países do mundo: Itália, Inglaterra, Suíça e Estados Unidos. O relacionamento durou até 1959 e, quando resolveram se separar, Clarice retornou ao Rio com os seus filhos. Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança quer, nela, o ser humano. No berço mesmo, já começou. Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei esta fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida afora, como se fosse um destino, a ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca. Tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou, sim, muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma. E preciso de mais do que isso. Com o tempo, sobretudo os últimos anos, perdi o jeito de ser gente. Não
não sei mais como se é. E uma espécie toda nova de solidão de não pertencer começou a me invadir como eras num muro. Se meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que então nunca fiz parte de clubes ou de associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria e não posso é, por exemplo, que tudo o que me viesse de bom de dentro de mim, eu pudesse dar àquilo que eu pertenço. Mesmo minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado em papel enfeitado de presente nas mãos e não ter a quem dizer: tome, é seu, abra-o. Não querendo me ver em situações patéticas e por uma espécie de contenção, evitando o tom da tragédia, raramente embrulho com papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte. Muitas vezes a vontade intensa de pertencer vem em mim de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Quase consigo me visualizar no berço. Quase consigo reproduzir em mim a vaga e, no entanto, premente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas nascida. A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu soube: pertencer é viver. A crônica Pertencer foi publicada em um jornal em 1968. Nela, a escritora aborda a questão do abandono, do desamparo e da angústia inerente a todos nós. Clarice é aclamada justamente por conseguir interpretar e demonstrar em palavras reflexões sobre a vida, que ao mesmo tempo que são inexplicáveis e enigmáticas, são conhecidas para a maioria de nós, pois fazem parte da condição humana. Assim, ao dizer que busca pertencer, em realidade a autora nos fala sobre um pertencimento de si, e como o puro ato de viver já traz a noção de simplesmente ser. Já em outro momento de vida, em uma das crônicas que escreveu para o Jornal do Brasil, Clarice Lispector exaltou as belezas naturais da cidade em que morava. Sentia mesmo que era parte daquele lugar. Deve-se a ela uma das mais belas declarações de amor escritas para o Jardim Botânico. Uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu escrevendo à máquina quando alguma coisa em mim aconteceu. Era o profundo cansaço da luta. E percebi que estava sedenta. Uma sede de liberdade me acordara. Eu estava simplesmente exausta de morar num apartamento. Estava exausta de tirar ideias de mim mesma. Estava exausta do barulho da máquina de escrever. Então, a sede estranha e profunda me apareceu. Eu precisava com urgência de um ato de liberdade, do ato que é por si só, um ato que manifestasse fora de mim o que eu não precisava pagar. Não digo pagar com dinheiro,
mas sim, de um modo mais amplo, pagar o alto preço que custa viver. Então minha própria sede guiou-me. Eram 2 horas da tarde de verão. Interrompi meu trabalho, mudei rapidamente de roupa, desci, tomei um táxi que passava e disse ao chofer: "Vamos ao Jardim Botânico." "Que rua?" perguntou ele. "O senhor não está entendendo", expliquei-lhe. "Não quero ir ao bairro, e sim ao jardim do bairro." Não sei por que olhou-me um instante com atenção. Eu ia ao Jardim Botânico para quê? Só para olhar, só para ver, só para sentir, só para viver. Saltei do táxi e atravessei os largos portões. A sombra logo me acolheu. Fiquei parada. Lá, a vida verde era larga. Eu não via ali nenhuma avareza. Tudo se dava por inteiro ao vento, no ar, à vida. Tudo se erguia em direção ao céu. E mais, dava também o seu mistério. O mistério me rodeava. Olhei arbustos frágeis, recém-plantados. Olhei uma árvore de tronco nodoso e escuro, tão largo que me seria impossível abraçá-lo. Por dentro dessa madeira de rocha, através de raízes pesadas e duras como garras, como é que corria a seiva? Essa coisa quase intangível que é a vida. Havia seiva em tudo como há sangue em nosso corpo. De propósito, não vou descrever o que vi. Cada pessoa tem que descobrir sozinha. Apenas lembrarei que havia sombras oscilantes, secretas. De passagem, falarei de leve na liberdade dos pássaros e na minha liberdade, mas é só. O resto era o verde úmido subindo em mim pelas minhas raízes incógnitas. Eu andava, às vezes parava. Já me afastara muito do portão de entrada. Não o via mais, pois entrara em tantas alamedas. Eu sentia um medo bom, como um estremecimento apenas perceptível de alma. Um medo bom de talvez estar perdida e nunca mais, porém nunca mais, achar a porta de saída. Pertencer a algum lugar e principalmente a si mesmo foi uma busca constante na trajetória dessa escritora genial. E você? Se sente pertencente a algum lugar, uma ideia, um talento, um grupo ou até mesmo a uma ideologia? Faça um relato bem honesto a respeito do que faz você se sentir parte de algo que realmente o represente. Às vezes, nos sentimos perdidos e não nos encaixamos em nada o que está à nossa volta. Por isso, vale também descrever um sonho ou um desejo de pertencimento, algo que ainda vamos viver ou conhecer. Esse relato poderá ser feito por meio de um arquivo digital ou no seu caderno. Bom trabalho e até a próxima aula!